Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo especial Análise de Dados. E a gente vai continuar discutindo o que é uma distribuição normal e uma distribuição log normal. Vamos entender um pouquinho melhor o que é o estimador de densidade do kernel, Kernel Density Estimator. Vamos discutir esses dois conceitos aqui de forma de histogramas, né, que é kurtosis e skewness, e como eles se relacionam com o tamanho da amostra. E por fim, vamos discutir um pouco das propriedades de uma distribuição log normal e quando que ela se aplica. Então vamos lá para o nosso código. Como sempre, a gente carrega os módulos primeiros, os módulos que a gente vai usar. E hoje a gente vai usar uma série de módulos aqui que são funções de distribuições de probabilidade diferentes da normal no SciPy. A gente vai usar esse mesmo código para essa aula e para a seguinte. Nessa primeira a gente vai usar a normal e a log normal. Depois a gente usa as outras. Vamos usar também kurtosis e skew, que são dois pacotes também do SciPy Stats. A interpolação acho que a gente não usa, não sei por que ele está aqui. Vamos usar esses quatro arquivos de dados, cada um carregado como um data frame no Pandas, com o que você já sabe, o PD do Pandas read CSV, sempre sem pular linha nenhuma, alguns usando a primeira linha como nome das colunas, outros não, dependendo se tem texto ou não na primeira linha. E vamos começar então entendendo o que é aquele KDE que a gente usou nos histogramas da aula anterior. Para isso a gente vai gerar um X, que é um vetorzinho, uma matriz de uma linha, com os números 2, 5, 6 e 8. Só esses quatro numerinhos. E vai definir uma largura de banda. Por quê? Um KDE, na verdade, é a soma de uma distribuição normal que tem como média cada um desses pontos. É como se esse ponto não fosse mais ele, fosse a média de uma distribuição com o desvio padrão, que é essa largura de banda. E aqui uma equaçãozinha só para definir em função do desvio padrão da amostra inteira, que é o desvio padrão do X, e o tamanho do X. Então tem várias funções padrão. Se você não escrever nada lá no KDE, ele usa a função padrão mais comum para definir essa largura, né? A largura que vai ter a sua gaussiana em torno de cada ponto, que agora virou uma média. Vamos gerar também um X para plotar isso, que é esse suporte aqui, que é aquela velha função NumPy linspace do -4 ao 13 com 200 pontos. E vamos gerar uma figurinha que é um KDE, então, vamos ver esse KDE. No nosso terminal, eu como sempre já fui com Change Directory para onde a gente está. Dentro da pasta curso análise de dados, a subpasta aula 3. E esse código chama Python 3B e C, blá blá blá. Vamos rodar. Então ele gerou o nosso KDE dos 4 pontos. Então uma curva que é uma estimativa de uma densidade de probabilidade. A gente só tem esses 4 pontos, mas com eles, considerando que tem uma gaussiana em volta de cada um e somando as 4, ele estima o que seria a probabilidade nesse range de valores inteiro. Então lembrando, como a gente viu na distribuição normal, que uma curva dessa, que é uma PDF, uma função de densidade e probabilidade, ela pode ser interpretada assim: qual a probabilidade de estar entre -2,5 e 0, pega o ponto, a integral da curva abaixo desse trecho, quer dizer, a área da curva abaixo desse trecho é a probabilidade de estar nesse intervalo. E cada ponto aqui é um infinitesimal, assim, como se fosse um histograma com os bins de largura tendendo a 0. Claro que a integral da área inteira é 1, porque a probabilidade é 100% de estar embaixo dela. Então esse aqui é o nosso KDE. Mas como é que ele é construído? Bom, para entender isso, tem um pequeno código aqui, e como sempre a gente mostra os andaimes da obra, né? Então a figura é didática, mas a gente vai mostrar o código de como que ela é feita. Vocês podem usar para outras situações também.
Então é um for, um daqueles loops que a gente aprendeu lá na aula 1, na aula 2, na verdade. E é o que a gente tem aqui? Uma lista vazia, que depois vai virar um array, chama kernels. E para cada elemento que a gente chamou de x underline i aqui, do nosso x, quer dizer, para o 2, para o 5, para o 6 e para o 8, para cada um deles, a gente vai gerar uma outra variável que chama kernel sem o s, que é uma distribuição PDF normal, no suporte, quer dizer, o x são todos esses do -4 até o 13, 200 pontos, com a média no xi, que é primeiro o 2, depois o 5, depois o 8, e o desvio padrão com aquela largura que a gente definiu aqui. Eu dividi isso aqui por 4, para a área embaixo de cada curva ser 1/4 da área do kernel quando você soma tudo, porque fica mais fácil de entender um como soma do outro. E aí a gente adiciona nessa lista kernels cada um desses elementos do loop, que vai acontecer 4 vezes. Essa é uma outra forma de escrever o append. Antes a gente escrevia kernels igual a np.append, abre parênteses, o próprio kernels recebendo o kernel desse passo do loop. Aqui é uma forma mais sintética, kernels.append, quer dizer, adicione no kernel esse kernelzinho do loop. E aí a gente plota em cada passo uma das curvas. Claro que vai acontecer tão rápido que não vai dar para perceber. Então agora vamos comentar tudo que vem depois. Isso aqui está aqui. Ctrl C para fechar as figuras. Rodo de novo. E o que a gente vê? Vê que para cada ponto a gente tem uma gaussiana com aquela largura, aquele bandwidth, e a soma dessas 4 é que gera essa. Então, o que é esse valor aqui? É a soma do valor nesse mesmo x nessa curva, com esse mesmo x nessa curva, esse mesmo x nessa curva, e o quase nada desse x nessa curva. Somando os 4, a gente chega aqui. Assim para cada um dos pontos. Então essa é uma forma de, graficamente, observar um estimador da curva de densidade e probabilidade, que tem embaixo disso aí, sem considerar nenhum modelo, nenhuma distribuição pré-definida. Então a gente usava esse KDE para comparar com a normal. Quando ele era mais parecido, era porque a distribuição provavelmente era normal. Então, isso é importante saber como é que ele funciona. Geralmente, quando a gente gera um histograma, a gente gera isso junto. E no pacote do Seaborn, o SNS, se você não disser nada, ele gera o KDE. Só não põe esse enfio, né? Não põe essa cor embaixo. Então vamos fazer agora um outro plot do nosso arquivo dataseixos, né, que virou um dataframe do Pandas. Esse dataseixos é um dataframe do Pandas, com 30 barras no histograma, com o KDE como verdadeiro, para a gente lembrar o que isso significa. Gerou os 2 gráficos. Esse aqui é o nosso histograma dos diâmetros de seixos que foram medidos aí numa caverna, num depósito aluvial dentro da caverna. E note, ele não tem uma cara muito normal. Porque uma distribuição normal é simétrica. Essa aqui não é. O KDE mostra uma simetria grande, puxada aqui para os valores maiores. Como é que a gente lida com esse tipo de distribuição? É sobre isso que essa aula e a próxima vão falar. Primeiro, tem um aspecto descritivo aí, que vocês vão ouvir falar muitas vezes. Eu vou tirar esse KDE aqui, que a gente não vai precisar mais dele, para não ficar gerando esses plots. E vamos daqui para baixo. Tem um aspecto descritivo que é importante, que é esses 2 termos, kurtoses e skewness. Já vai entender o que eles são. E para isso, a gente vai carregar um outro arquivo, que é o dataframe que virou DF aqui, né, que são dados sintéticos de porosidade e permeabilidade, que foram criados por granulação com base nos parâmetros desvio e média de uma população real.
que é investigada pelo nosso grupo. Então esse dado não é o dado real, é um dado sintético, tem um número de amostras maior, mas segue a mesma distribuição. Então o Z é a população de porosidade desse DF, mas só onde ela não é nula. Por que que a gente faz isso? Porque histogramas não lidam bem com not a number, com NaN. Então, com esse índice aqui, né? ADF por population, onde DF por population, ponto not null, quer dizer, onde ela não é nula, só os dados que são numéricos vão entrar no Z. E a gente vai plotar uma figurinha aqui que chama kurtosis e skewness, em que é um dist plot, é o histograma dele, com o KDE aparecendo, 15 bins só, o Y vai estar escrito frequência, e a gente vai adicionar um texto. Acho que a gente não fez isso antes nos nossos plots, né? Adicionar o texto, e aí os dois primeiros indicadores são o X e o Y, da onde esse texto começa, no gráfico 30, na medida do gráfico, 005, na medida do gráfico, começa um texto escrito excesso de kurtoses, porque essa função kurtoses que a gente baixou lá em cima, ela não dá kurtose, dá o excesso de kurtose, porque a kurtose de uma distribuição normal é 3. Então é a diferença que a kurtoses tem de 3. Arredondada para 3 casas depois da vírgula e transformada em string para aparecer aqui no texto. Tem outras formas de fazer isso. Tem o truque do F aqui por chaves. Esse aqui é o jeito mais antigo. E depois, barra N, troca de linha, skewness, 2 pontos, e aí a outra função que é o skewness do mesmo Z, também arredondado para 3 casas depois da vírgula. Vamos ver o que isso faz. Comentei tudo que vem depois. Vamos rodar. Então esse dado de porosidade tem um histograma aqui de 15 barras. O KDE dele está aqui. E ele plotou esse dado aqui que ele calculou lá com a funçãozinha kurtoses, que é o excesso de kurtoses. Eu escrevi em inglês aqui. E o skewness aqui. Então, o excesso de kurtose não é 0 e o skewness não é 0. O que significa skewness? É a assimetria, nesse caso é positiva. Quer dizer que para a direita, para os dados maiores, é maior do que para a esquerda. É isso que o skewness significa. E o excesso de kurtoses, o que significa? Quando a kurtoses o excesso de kurtose é uma medida de quantos pontos você tem mais longe aqui, nos braços, nos outliers. Quando ela é negativa, significa que a sua distribuição é mais comprida aqui e tem menos braços do que uma normal. E quando é positiva, significa que ela tem mais dados espalhados para fora e aqui ela é mais baixinha. Então, o que a gente vê com isso? Que essa distribuição não é normal. Ela foge da normal. Normal seria 0. Mas a gente não pode considerar e ajustar uma distribuição normal aqui e usar os parâmetros da distribuição normal para fazer toda a nossa análise e nossas inferências estatísticas? Pode ou não pode? Então, essa questão é importante, porque vocês vão ver, se você pesquisar na internet, essas coisas como elementos importantes na descrição de distribuições de dados, de formas de histograma. É verdade. Só que esses dois fatores são fortemente dependentes do tamanho da amostra. Eles são muito dependentes do tamanho da amostra. Então já vamos ver o que acontece aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Plotamos só até aqui. Se você ajustar uma distribuição normal, agora vamos perder um pouquinho mais de tempo entendendo o que é esse ajuste. Duas variáveis separadas por vírgula igual a alguma coisa pressupõe que a saída dessa função dá duas variáveis. O return dela, lembram disso lá na aula 2, quando a gente definiu uma função? E que função é? É o norm fit, o ajuste de uma função gaussiana. Então, se você ajustar uma função gaussiana no Z, que é esse dado que a gente acabou de plotar, ele vai te devolver os dois parâmetros que são necessários para desenhar
aquela curva que é a média e o desvio padrão aqui, mu e sigma. Mu e sigma, então, é o ajuste. Então, agora a gente tem a média e o desvio padrão dessa distribuição de Z. Vamos gerar um X com 100 dados, de menos 5 a 50, e dizer que a PDF, que vai ser o Y do nosso plot, ó, o plot é xn, vírgula PDF. Então, no eixo X e no eixo Y, para desenhar a curva, o que é a PDF? É um norm PDF desses dados em X com aquela média e aquele desvio padrão. Então, toda vez a gente vai fazer a mesma coisa, que é usar um fit ou dados que você coletou ou imagina ou quer testar, para os parâmetros da sua distribuição. Algumas distribuições têm 2 parâmetros, outras têm mais. A gente já vai ver isso depois, na próxima aula. Mesmo nessa a gente já vai ver. E o que a gente tem? A PDF, norm PDF, com dos 100 pontos, que a gente gera o Y de acordo com uma distribuição normal, que tem essa média que a gente obteve do nosso dado e o desvio padrão que a gente obteve do nosso dado com esse norm fit. E a gente plota isso. Como eu não criei figura nova, ele vai plotar na mesma figura, né? Anterior. E vai plotar como uma linha vermelha pontilhada com o label norm fit. E como eu faço plt.legend, ele faz uma legenda com os labels que eu defini. Então vamos ver. Então, além da nossa KDE, ele fez o fit da distribuição normal que caberia aqui. É próximo bastante? É muito distante? Tem uma kurtosis positiva e uma skewness positiva. Vamos olhar. A gente não precisa mais disso, eu acho que não. Se precisar, ele avisa, a gente volta. O fato de não parecer normal, de ter um skewness e uma kurtosis diferente, um excesso de kurtose diferente de zero, não necessariamente implica em não ser normal a distribuição. Porque, como a gente vai ver agora, esses 2 parâmetros dependem muito do tamanho da amostra. Então, o que a gente vai fazer, mais uma vez mostrando os andaimes, é um pequeno código para simular skewness e kurtoses de amostras, de uma amostra pequena, 15 pontos. Muitas vezes você vai viver com isso na sua carreira, né? Em geologia sedimentar, você vai trabalhar com amostras dessa magnitude ou próxima a ela. Então a gente tem 15 pontos e vai gerar valores aleatórios dentro do mesmo pacote normal, valores aleatórios de uma distribuição que tem aquela média e aquele desvio padrão. Então a gente vai precisar delas. Da média e do desvio padrão que foram definidos antes. Vai precisar de tudo isso aqui, desde o Z. Né? Podemos não plotar seguras, né? Isso aí pode ser para economizar na nossa vida. Não plotar seguras. Não quero plotar. Não quero plotar. Eu vou fazer de outro jeito, senão depois quando vocês usarem o código, vocês esquecem isso aí aberto. Pronto. Deve funcionar. E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer um histograma, um distplot desses 15. São 15 que são sorteados dentro de uma distribuição que é igual àquela lá. Igual daquele dado que a gente tem da porosidade. Com o KDE dele. E um texto a gente vai ver qual é o excesso de kurtoses e qual é a skewness. Vai fazer também o fit da distribuição normal dele. Fecha aqui e roda. Onde que o AX não está definido? Ah, esse aqui. Esse cara aqui é desnecessário também. Olha esse dado aqui. 15 sorteados aleatoriamente. Você lembra que aquele dado total tinha um kurtose positivo, esse aqui é negativo. Uma skewness pequenininha. Mas se eu rodar de novo outro sorteio aleatório,
vai ficar diferente. Curtose negativa, skewness, outros valores, outra forma. Olha a KDE como é, né? Puxada para a direita. De novo. Agora a skewness é negativa, está puxada para a esquerda. Por quê? Porque são valores aleatórios que foram sorteados de uma distribuição normal, mas eles não parecem normais. Então vamos estudar a sensibilidade que isso tem, que esse sistema tem, com esse codiguinho aqui, que a gente já destrincha aqui embaixo, que é esse provando a dependência do tamanho da amostra. Vamos ver se a gente vai precisar de algum parâmetro de cima. O tamanho da amostra vai gerar uma figura com hug plot aqui para a gente olhar. Tá, então a gente vai repetir 100 vezes, tal, vamos ver se precisa de algum parâmetro. Sim, o mu e sigma são o mesmo de antes. Então a gente mantém isso aqui, também só deixa de plotar a figura. Acho que esse conjunto inteiro aqui deixou de ser necessário. Melhor pegar daqui de cima. Então o que ele vai fazer? O sample size aqui são vários tamanhos de amostra que a gente vai analisar para ver qual é a kurtose e a skewness de cada tamanho de amostra com a mesma subamostra retirada da mesma distribuição normal. E aqui, em vez de usar o lint space, a gente usa um log space. Por quê? Porque eu quero uma densidade maior de pontos no começo e menor no fim. Vocês vão entender por quê quando o gráfico ficar pronto. Mas o que é esse log space? Em vez de ser linear, ele vai pegar de 1 a 4, mas é log, base 10. Então, quando a gente fala 4, eu estou falando de 10.000. E quando a gente fala 1, a gente está falando de 10. Então, de 10 a 10.000, 30 pontos. E vamos plotar uma figura com esse sample size, que é um rug plot, daqueles que são só as barrinhas no eixo X, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Está aqui o rug plot. Uma densidade grande de pontos aqui, uma densidade menor lá, porque a gente precisa de mais resolução nessa região aqui, como vocês vão ver nos gráficos que vão ser gerados. É um truque interessante, ó. Você olha de perto, tem muito mais dado aqui no que lá. Então não é linear a distribuição. Truque útil para muitas coisas. Então a gente não precisa mais desse hug plot, mas a gente fecha ele. Já entendemos do que se trata. Mas o sample size a gente vai usar depois. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 100 repetições de cálculo de kurtoses e skewness para cada um desses 30 tamanhos de amostra. E plotar em gráfico para saber como varia a skewness e a kurtose de acordo com o tamanho da amostra. Para isso, a gente gera uma lista vazia kurtoses, uma lista vazia skewness e uma lista vazia tamanho de amostra, sample sizes. Um contador começa em 0. Enquanto esse contador for menor do que o comprimento do vetor sample sizes, quer dizer, vai ser 30 vezes, pegando 1, depois naquele nosso espaço logarítmico, o que a gente faz? A gente define as 100 kurtoses que a gente vai caracterizar como um vetor vazio, a 100 skewness vazio, os 100 sample sizes vazio, cria um contador 2 que é 0, que vai repetir 100 vezes esse processo de sortear aleatoriamente um número que é o sample size lá, aqui eu forçando ele a ser inteiro, né? Com a média e o desvio padrão daquela distribuição. Então, 100 elementos daquilo, calculo a kurtoses desses... Um sorteio com o tamanho daquela amostra. Uma amostra vai começar com 10, sorteio 10 aleatórios dentro daquela distribuição, calculo a kurtoses, guardo essa kurtoses no vetor que estava vazio. Calculo a skewness, guardo no vetor que estava vazio. Guardo o sample size também aqui. Somo 1 no contador e repito 100 vezes isso. Então isso aqui vai ter 100 elementos de kurtose, 100 elementos de skewness e 100 elementos iguais mostrando o tamanho dessa amostra.
Então, são possibilidades de kurtose e skewness para esse tamanho de amostra. Terminou esse loop, ele vai para o de fora, pega o próximo tamanho de amostra, faz 100 de novo. E isso 30 vezes. O que sai no fim? Esse cara aqui vai ter 100 de um tamanho de amostra, 100 do próximo tamanho de amostra, 100 do próximo. Esse também, as skewness, 100, 100, 100. E aqui, 100 iguais do que mostra 10, o primeiro tamanho da amostra, depois o segundo tamanho de amostra. É isso que isso vai fazer. E uma coisa que eu coloquei aqui é mandei ele imprimir contador 1, contador 2 para virar uma barra de progresso para a gente acompanhar como é que o computador está rodando isso. Muitas vezes você esquece de somar 1 no contador e ele fica trabalhando para sempre. Então é bom acompanhar o que está acontecendo. E aí a gente vai plotar uma figura, que é tamanho da amostra e kurtoses, que vai ser tamanho da amostra por kurtoses, e veja, tem vários tamanhos de amostra igual com kurtoses diferentes. E a gente está fazendo um line plot. E esse line plot permite que a gente ponha um intervalo de confiança. Então o que ele vai fazer? Ele vai plotar a linha média para cada tamanho de amostra das kurtoses que tem para aquela classe e vai pôr um intervalo de confiança com a variação que tem de kurtoses para esse mesmo tamanho de amostra, porque eu tenho 100 kurtoses diferentes para o mesmo tamanho de amostra. E a mesma coisa para o skewness. E aí a gente fecha aqui. Esse codiguinho é um exemplo de como a gente usa a programação simples em Python, basiquíssima, para entender um processo, né? Então eu quero entender como a kurtose e a skewness variam com o tamanho da amostra, com aquela distribuição. Eu gero um loopzinho e aí eu vou gerar figuras e entender com base na figura, com intervalo de confiança ainda. Loop 1 até 29, 100. Isso aqui foi aquela barra de progresso. E olha o que a gente tem. Primeiro o gráfico da kurtose. Para amostras pequenas, a kurtose começa negativa, com uma variação razoável. E depois ela estabiliza perto do zero. Eu acho que eu vou aumentar o N para essa dispersão não ser tão grande. Então vamos repetir isso 300 vezes? Para esse gráfico ficar mais bem desenhadinho. Vamos lá. Vai ter que ter um pouco de paciência, vai até o 30, até que está rápido. Terminou. Gerou as figuras. Então vamos olhar kurtoses primeiro. Começa bem negativa, dá uma desestabilizada e tende a zero. Por quê? Porque quando você pega subamostras de uma distribuição normal, a chance de você pegar pontos que estão muito longe da média, que tem probabilidade pequena de ocorrência, é pequena, porque a sua amostra é pequena. Então, não tendo esses pontos longe da média, a kurtose fica negativa. É isso que esse gráfico mostra. Para amostras pequenas, até que tem uma chance de ter kurtoses acima de zero, excesso de kurtoses aqui, né? Positiva. Mas a tendência é elas serem bem negativas. Vamos dar uma olhada nisso num zoom? Então, menos 5 para amostras de 10, até menos 3, depois elas vão subindo. Claro que se eu fizer, em vez de 300, fizer 330 mil, isso aqui vai tender a ser uma curva contínua, com esse intervalo de confiança encolhendo para lá. E aí vai estabilizar perto do zero, com amostras muito grandes, 1.200 elementos aqui. Lembra que a gente vai até 10.000 naquele log space? Você vê, até 400, você tem uma clara tendência de kurtoses negativas. Amostras muito grandes de uma distribuição normal ainda tem uma tendência para kurtoses levemente negativas. Excesso de kurtoses nesse caso. E no skewness? O que você vê? Bom, aí não tem um viés para menos ou para mais, mas as amostras pequenas têm uma chance muito grande de pender ou para a direita ou para a esquerda pelo sorteio que você fez, ter pego mais um lado ou outro. Então, uma variação grande aqui, o intervalo de confiança de 99, quer dizer, 99% cai dentro desse range aqui da faixa de azul claro, e a média está aqui oscilando. Claro que se eu rodar em vez de 300 muitas, ela vai tender a oscilar, mas com o intervalo de confiança afunilando vai ser igual.
Então, amostras com 200 ainda tem perturbações longas, mas não só isso, olha. Está em torno de 0, está levemente positivo. Para estabilizar, são amostras muito grandes. E mesmo assim, elas ainda variam 0,01 até menos 0,01, mais ou menos, lá na amostra de tamanho 2000. Então, você tem uma amostra pequena aqui, de menos de 100, você tem uma curtose que varia de 0,05 positivo para negativo, não significa que não é normal. E se a sua amostra é muito pequenininha, e muito pequenininha são dezenas nesse caso, né? Vamos dar uma olhada na... vamos voltar aqui. Na escala das dezenas. Então, 0, 10, 50, está variando 0,1 até menos 0,1 no intervalo de confiança. Então não quer dizer muita coisa, né? Você ter skewness positivo ou negativo e tal, em subamostras de uma distribuição. Quer dizer, a sua amostra pode ter um skewness significativo, uma curtose negativa significativa, até positiva, se ela é pequena, e mesmo assim ser caracterizado como uma subamostra de uma população de distribuição normal. Isso não é problema. Mas vamos ver um outro exemplo. Agora eu vou fechar isso aqui tudo para não ficar rodando esse código várias vezes. Não, aqui eu quero. Vamos ver um outro exemplo? Essa aqui é a nossa porosidade, que a gente já rodou várias vezes. E essa aqui é a permeabilidade, onde não é nula, e depois só onde o grain size é F, são arenitos finos. Então a gente vai plotar a permeabilidade de arenitos finos daquele nosso dataset. Como um histograma com o KDE, sem o KDE, sem bins, e indo até só o valor de 10.000, vocês já vão entender por quê. Vamos rodar isso. Ele acha que alguma coisa não foi definida na linha 102. O que ficou na 102? Mas não era para rodar 102. O que estava escondido agora apareceu, né? Porque eu fechei o bloco inteiro. Não devia ter feito desse jeito. Aqui é a mesma coisa. Vamos lá de novo. Olha só essa distribuição. Essa aqui é de porosidade, né? Bem normalzona, já olhamos a cara dela antes. Agora você já vê essa curtose, esses skewness como basicamente nada demais, mesmo que o N seja grande, né? Mas e essa distribuição? Tem um excesso de curtoses que não é de 0,5, é de 400. E uma skewness positiva de 15,8, quase 16, com 2.000 dados. Bom, é bem difícil você imaginar que isso aqui é uma subamostra de uma distribuição normal. Ela não é. É uma outra distribuição. E é uma distribuição que é característica de algumas coisas importantes em geologia sedimentar. Granulação segue essa distribuição. Permeabilidade segue essa distribuição. Muitas outras coisas. Que distribuição é essa? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa que a gente vai fazer... aqui também a gente não devia ter feito isso. Passamos isso tudo. Essa porosidade, essa é a permeabilidade. É testar para ver se essa distribuição é log normal. O que isso significa? Que é uma distribuição que não é normal por causa da unidade de medida que a gente está usando. No caso da granulação, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz muito, medir granulação, a unidade de medida que a gente usa, por exemplo, em milímetro ou em micrômetro, vai gerar uma distribuição logarítmica. Mas se você usar outra unidade de medida, que é a unidade de medida que é um logaritmo de base 2 disso aí, basicamente, né? Aquelas unidades de peneira, de φ, aí ela passa a ser normal. Quer dizer, se você transformando em
logaritmo a sua unidade, aqui, ó, o dataplot agora é o log de base 10 do DF, com o capricho de dizer, ó, só onde o DF é diferente de 0, senão ele vai retornar um erro, porque não existe logaritmo de 0. E também com o capricho de dizer onde ele não é nulo. E a gente plota essa figura com um fit de distribuição normal, a gente vê o que acontece. A mesma distribuição que é muito assimétrica e tem essa curtose exagerada, essa skewness positiva, muita coisa longe da média só para um lado, se você faz o log dela, já tem uma bela de uma carinha de distribuição normal. Isso é o típico da distribuição log normal. Ela tem essa propriedade e você pode fazer o fit da log normal aqui. Então, em vez de você fazer isso, transformar isso em logaritmo para depois ajustar uma normal, você pode, o que é mais aconselhável, tratar direto como log normal. Então a gente vai fazer aqui um xn, que é o espaço linear de 0 a 10.000, com 500 pontos, e vai, com a função lognorm.fit, ajustar essa função de 3 parâmetros, shape, lock, scale, do DF, onde o DF é diferente de 0. Né? O DF pode ser menor do que 0, que aí o logaritmo de um número negativo vai ser um número entre 0 e 1. Mas 0 ele não pode ser. Não precisamos imprimir isso aqui não. E aí você gera uma PDF, né, a curva de densidade de probabilidade com esse xn e os 3 parâmetros. Vamos plotar naquele mesmo gráfico em que a gente tinha o histograma do DF antes de passar para logaritmo, com esse espaço, com o x de 0 a 10.000, plotar o próprio histograma que a gente plotou antes e plotar o line plot desse PDF com xn. Vamos ver o que acontece. Deu um problema na linha... Ah, faltou fechar aqui embaixo de novo. Gera todas aquelas figuras de antes. Então aqui, aquele mesmo histograma, com o KDE dele que é ajustado fica ruim, porque o KDE considera números negativos, né? E o ajuste da função log normal. Ela tem essa forma, né? Se ele começa a se afastar do 0, ele vai ficando mais simétrico, perto do 0 ele achata, porque não pode ter nada menos de 0, é por isso que tem essa forma. Se a gente olhar aqui, ó, não é uma função... Ela tem essa tendência a diminuir antes de chegar no 0, né? Aqui é sutil, porque tem só um bin para mostrar isso, mas ela cai para 0, ela não tangencia o 0 lá no infinito, e é uma distribuição log normal. Se eu passar o eixo x para logaritmo, deu um problema porque os bins têm menos resolução aqui, né? Mas ela, muito pequena, não aparece, mas ela vai se transformar naquela curva normal que aquela gaussiana que a gente já viu antes, né? O KDE não, mas a função sim. E o que significa essa função de fato, né? Da onde ela vem? Eu vou até rodar ela de novo, né? Aqui, transformada em logaritmo. Da onde ela vem? Uma função gaussiana, ela vem daquele teorema do limite central que a gente viu antes, que se você fizer uma soma de um número grande de variáveis aleatórias, mesmo que elas não tenham distribuição normal, você vai ter uma curva gaussiana. A log normal, ela aparece onde você tem a multiplicação de um número grande de variáveis aleatórias
e aí você tira o logaritmo, ela mostra o caráter normal dela. Tem muitas utilidades, tem muitas coisas em geologia sedimentar que são nessa escala. Por exemplo, permeabilidade, é tipicamente uma função log normal. Também granulação, né? Granulação, se você puser a escala em φ, ela vai levar em consideração um log de base 2, e aí você consegue trabalhar ela como uma curva normal, e é assim que essas coisas acabam funcionando. Bom, a gente tem esse dado aqui. Tem uma outra questão aqui que eu acho que a gente não precisa considerar agora, e a gente pode acelerar discutindo esse dado aqui, né? Que é a permeabilidade de todas as granulações, que isso sim a gente quer rodar. Quando a gente faz a permeabilidade só do arenito fino, a gente conseguiu perceber claramente que a distribuição era log normal. O ajuste da log normal funciona. Se você passa para log, o ajuste da normal funciona. Mas quando você vê a permeabilidade de todas as granulações, você tem esse probleminha, já passado para log, né? A cara dela é parecida, mas tem essa anomalia aqui das permeabilidades muito pequenas. Por que acontece isso? Porque isso aqui é uma soma de várias populações. A permeabilidade é função da granulação. Se você tem uma amostra maior dessas de granulação menor, acaba tendo uma distorção aqui. Então isso aqui começa a querer ter uma cara de uma distribuição multimodal, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Quer dizer, tem distribuições que não se aproximam nem de normal nem de log normal. Muitas delas, a gente vai ver na aula que vem, as multimodais são um caso. Mas para as que são normais ou log normais, tem algumas visualizações que a gente não viu na aula de visualização que são importantes, que são os box plots e os bar plots, os violin plots, que a gente vê com frequência em artigos. Em vez de você desenhar a distribuição, você simplifica essa representação com um box plot, geralmente, mas também poderia ser um violin plot. O que é um box plot? Um box plot aqui, uma caixinha que é pintada, e você pode ser vazia também, mas você tem entre o primeiro quartil, o percentil 25% dos dados têm valores menores do que esse, 75% dos dados têm valores menores do que esse. Então a distância entre quartil aqui, a mediana, pode ser a média também, você escolhe, você pode plotar a média também como um ponto aqui. Aqui o diâmetro de seixos lá daquele nosso dado já a gente conhece, ele é assimétrico. E esses pontos aqui são outliers. O que eles são? São amostras que plotaram a uma distância maior do que 3 vezes a distância entre quartis. Então, essa distância entre o percentil 25 e o 75, você põe mais uma aqui, ela iria até aqui, o que está fora não conta. Então esse aqui é um range mais frequente, esses caras são extremos. Você pode representar várias variáveis categóricas diferentes com box plots lado a lado e comparar as distribuições, já de cara ver se é simétrico ou não, se a variância é parecida, se a média é parecida. E muito, muito útil. O violin plot, que está aqui, é uma extensão disso. Esse aqui tem um pequeno box plotzinho em preto aqui embaixo, e ele mostra um KDE rebatido para baixo. Esse aqui ficou com a cara de uma planária, e você já enxerga melhor a distribuição. Por exemplo, esse patamarzinho aqui não é visível aqui, né? Então já fica mais claro que talvez tenha uma distribuição com mais de uma moda, alguma outra coisa aqui. Não parece ajustar bem numa distribuição log normal também não. Pode ser um efeito amostral de uma amostra pequena, pode não ser. Isso a gente discute ao longo do tempo em outras aulas. Bem, era isso que eu tinha para discutir na aula de hoje. Como eu já antecipei, na aula que vem a gente vai mostrar algumas outras distribuições que não são nem normal nem log normal e já adiantar um pouco em que situações, em que aplicações em geologia sedimentar a gente usa essas outras distribuições. Bom, era isso para a aula de hoje. Até a aula que vem. Muito obrigado.